Oiê, tudo bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final. E hoje eu tô aqui com a Carol pra falar de Game of Thrones. Tem um vídeo de Game of Thrones toda sexta-feira, vocês sabem. Se vocês não são inscritos nos nossos canais, faz favor, né? A gente descobriu que muita gente não é inscrita nos canais, só vê quando aparece lá no YouTube. Se você é inscrito, fica mais fácil de você receber os vídeos. E ajuda nós também aí, né? Poxa, não custa nada. E hoje a gente vai falar das rebeliões Blackfyre. Vai começar, né? É, porque é uma história muito longa que vocês pediam pra gente há muito tempo e a gente não... A gente tava adiando, é verdade. Fala a verdade. A gente tava com preguiça de fazer. Porque é muita coisa, é muita informação, é muito personagem envolvido. Exatamente. É treta. É como a gente fez com o pessoal dos Targaryen, né? A gente fez em 4 vídeos porque era muita coisa e mesmo assim a gente passou correndo por várias guerras, vários problemas ali no meio, porque senão ia ficar muito gigante. E os Blackfyre foi o que a gente fez. A gente falou deles no segundo vídeo dos Targaryen, mas a gente falou super por cima. A gente só falou, teve uma rebelião, foi mais ou menos assim, não sei o que lá. E agora, hoje é o dia que nós vamos entrar em detalhes tenebrosos e alguns sangrentos. Esse é o primeiro vídeo, então, dos Blackfyre. Ainda vai ter mais vídeos por aí, então fiquem de olho. Mas vamos lá, o que é a rebelião Blackfyre? Vamos começar. Quem são os Blackfyre também, né? A gente tem que explicar isso. Basicamente, tipo, as rebeliões Blackfyre foram Westeros divididas porque achavam que a família Blackfyre devia ser a família que deveria ficar como rei no Trono de Ferro, em vez da família Targaryen. Mas de onde surgiram os Blackfyre? Vamos entrar, tudo começa com um rei bem bosta. O rei Aegon IV, que também era conhecido como Aegon o Indigno. Vamos chamar ele de quarto pra gente não confundir os números, as pessoas, as coisas? Aegon IV. Então, vamos chamar o Aegon IV. Sim. Pra não confundir. O Aegon IV era, tipo, o pior rei ever, porque ele era super birrento, ele ficava bravo com alguém e ele acabava prejudicando essa pessoa no reino, sabe? Então, sei lá, eu não gosto de você, vou tirar suas terras. Eu gosto de você, então vou te dar as terras do cara que eu não gosto. Tipo, coisas assim, ele distribuía ovo de dragão, fazia umas coisas muito bestas, assim. E, além de distribuir ovos de dragão, ele distribuía também... Sêmen. Sêmen. Que horror. Ele tinha muitos bastardos. O corpinho dele. Ele transava com geral e por isso ele teve muitos filhos bastardos, inclusive alguns famosos. Eles eram chamados de grandes bastardos porque eles eram filhos dele com mulheres da nobreza ou mulheres que eram muito ricas. Geralmente, assim, bastardos que mereciam a atenção dele eram os grandes bastardos. Ele tinha mais do que esses, tá? E vocês vão reparar que todo mundo tem nome de bastardo aí, porque eles têm esse nome. Lembra de Jon Snow? Sim, sobrenome Rivers, de bastardo. Todos esses nomes que tem a ver com natureza são bastardos. Se vocês quiserem saber qual sobrenome significa o que, tem um vídeo meu listando todos os sobrenomes de bastardos também. Dos grandes bastardos, os mais importantes que tem a ver com essa treta aqui também são o Aegon Rivers, que também era conhecido como Aço Amargo. Aí tem o Brynden Rivers, que também é lá das terras fluviais, que é o Corvo de Sangue. E depois tem a Shira Seastar, que era uma mina muito gata e tudo mais, né? Que não tinha o nome diferentão, né, de bastardo. Por que ela tinha esse nome? Porque ele escolheu, provavelmente. Eu acho que eles não falam. Sim. Mas esses eram os grandes bastardos principais. E tinha um outro que também é considerado um grande bastardo, mas normalmente a gente coloca diferente porque é o cara que é meio que o protagonista desse vídeo, que é o Daemon Blackfyre. Só que antes ele se chamava Daemon Waters. Ele não era do Rivers, ele era do Waters. Sim, das águas. Que é o nome dos bastardos que nascem ali na região de Porto Real. E o Daemon Waters, ele ainda não chamava Blackfyre. Ele era filho do rei Aegon IV com uma prima dele, que era a princesa Daena Targaryen. Só que assim, é muito confusa essa história, porque na verdade ela era casada com o primo dele, o Baelor I, que era rei. E o melhor é que a mulher tava presa e apareceu grávida do Aegon. O que aconteceu, Miriam, nesse meio tempo? Porque é que assim, o Baelor abençoado, como a gente falou lá no vídeo dos Targaryen, ele achava que as mulheres eram uma tentação e que ele tinha que ser super pioso pros deuses, assim. Então, ele não podia ficar perto das mulheres. Então ele trancou... Esse cara era gay, né? Será? Não sei, na verdade. Ele era muito padre, muito... Eu acho que ele era... Eu acho que ele sentia o desejo, entendeu? E ele não queria... Tipo, ele era tão fanático religioso. Desses personagens, assim, que eles não queriam alguém, não sei o que lá. E na verdade o cara era porque ele era gay. Mas no caso do Baelor abençoado é porque ele queria fugir das tentações mesmo. Aí ele trancou as coitadas das irmãs dele. E essa Daena era a esposa dele e ela se rebelou, assim. Ela falou, cara, você não vai transar comigo? Então tá. Então transou com o Aegon IV, que foi lá. Ele teve que ir lá. Ele foi lá, não sabemos como ele entrou, porque teoricamente não era pra homem nenhum entrar ali. Mas ele conseguiu e conseguiu engravidar a mulher. Então talvez eles tenham transado mais de uma vez. No fim nasceu quem? Daemon Waters. Só que ninguém sabia o pai do Daemon Waters. Foi mantido em segredo por bastante tempo. Não sei porquê, acho que é porque talvez o rei não quisesse dizer que ele transou com a mulher de outro rei. Acho que é um bom motivo. O que você acha? Mas aí quando o Daemon Waters estava com 12 anos de idade, teve um torneio que ele foi muito bem. Ele arrasou no torneio. E aí, talvez por esse motivo, ele falou, o Aegon IV falou, esse cara é meu
filho, ele é muito foda. E aí ele pegou e assumiu que o Daemon era filho dele. Foi na mesma cerimônia em que o Daemon Waters foi nomeado cavaleiro, o que é muito raro, um cavaleiro tão novo, né, 12 anos de idade. Ele foi nomeado lá pelo rei, então você é meu filho. E além de tudo, eu vou te dar essa espada aqui, muito foda, chamada Blackfyre. Que vocês lembram de quem era a espada Blackfyre? Do Aegon Conquistador, o primeiro cara que veio lá de Valíria, chegou com os dragão, com a porra toda, conquistou o Westeros. Tipo, a espada mais cabulosa. O cara deu pro filho bastardo, que ele acabou de falar que era bastardo. Imagina se o presidente, sei lá, se o Temer aparece e fala: fulano, você é meu filho. Toma uma faixa presidencial. Toma aqui uma parada muito foda pra você. E todo mundo vai ficar tipo, esse cara é seu filho? Como assim? E essa espada era basicamente a espada mais importante de Westeros que ele tava dando ali, porque era a espada que passava de rei em rei Targaryen. E ele deu pra um bastardo X que ninguém sabia, gente. Mas é aquela coisa, né? Tipo, muita gente colocou muito significado nisso, mas o Aegon IV a gente tem que lembrar que ele era o cara que ficava distribuindo terra à torta e à direita, que dava ovo de dragão, que não sei o quê. Talvez pra ele não tenha significado, tanta coisa. Ele ou então só naquele momento ele achou que era muito legal e aí depois ele, já dei mesmo. Fica aí, foda-se. E quando você é nomeado cavaleiro é uma grande honra. E se você não for nobre, você meio que vira, você pode virar. E aí você pode escolher um nome pra sua casa, riqueza, pra sua nobre. Família, qual o nome que seus filhos vão herdar, porque agora você faz parte da nobreza de Westeros. Você é top, cara. E o Daemon ficou mal feliz que ele ganhou a espada Blackfyre e ele falou, tá aí, eu vou ser o Daemon Blackfyre. Sim, por isso que ele nasceu Daemon Waters, aí depois que ele virou cavaleiro, ele virou Daemon Blackfyre. E uma coisa interessante é que como símbolo da casa dele, ele escolheu o dragão negro de 3 cabeças num fundo vermelho, que é o contrário do símbolo dos Targaryen, que é um dragão vermelho no fundo preto. Que a gente já comentou aqui que é uma coisa muito normal que os bastardos fazem quando eles vão criar um logo, uma logomarca pra nova casa deles, às vezes tô sem criatividade, muda a cor da minha família que era pra eu ser, que eu não sou. Até às vezes quando eles não são da nobreza, quando eles são só bastardos, mas são bastardos reconhecidos pelo pai, eles não são autorizados a usar o brasão da família do pai. Por exemplo, o Jon Snow, ele não seria autorizado a usar o brasão dos Stark, mas se ele quisesse, ele poderia inverter e usar as cores dos Stark ao contrário. Mas o Aegon IV não tinha só filho bastardo, ele tinha filho legítimo também. E o filho, pra confundir a nossa cabeça, chamava Daeron. Tem o Daemon, que é o Daemon Blackfyre, e tem o Daeron Targaryen, que era herdeiro legítimo certinho. Exato, filho certinho, tudo certo. E, gente, começou a chover, então talvez fique um chadinho aí, desculpa, no meio da gravação. Mas enfim, o rei Aegon IV vivia brigando com esse filho legítimo dele, o Daeron. Ele ficava toda hora falando que ele queria invadir Dorne, por exemplo. Ele tinha alguma coisa com Dorne, ele não gostava da galera de Dorne, e já o Daeron gostava da galera de Dorne. Inclusive, ele era casado com uma dornesa. Lá no vídeo Sargeras a gente explica direito, mas parte do acordo de paz entre os outros reinos lá de Westeros e Dorne tinha o casamento do Daeron com uma dornesa, que era Maria Martell. Então ele era casado com a dornesa, ele gostava do pessoal de Dorne, era a família dele também. Era brother, né? Sim, e eles já estavam em paz com Westeros, sabe? Eles não precisavam... Sim, e o Aegon IV resolveu que não, a gente vai invadir, E eles ficaram nessa treta, e o Aegon doidão, o Aegon IV, resolveu espalhar boatos que, na verdade, o Daeron, que era filho dele certinho, que na verdade ele não era. Ele começou a espalhar boatos por aí, que ele era filho do irmão dele. É que assim, Targaryen, né, casa todo mundo irmão com irmã, e o rei Aegon era casado com a irmã dele, a Nerys. Só que eles tinham um outro irmão, que chamava Aemon. E esse irmão era muito próximo. Todo mundo tem os nomes igual, gente. Mas o Aemon era muito próximo da rainha Nerys, eles se gostavam muito. Isso não quer dizer que eles tenham transado, mas o Aegon IV achou que seria legal espalhar esse rumor, porque aí... pra fuder com o filho dele, todo mundo questionaria a legitimidade do cara, entendeu? E foi o que aconteceu, né? As pessoas começaram a questionar, nossa, será que o Daeron realmente não é filho de verdade? Não sei o que lá. Temos também que lembrar que o rei Aegon IV deu a Blackfyre, não foi pro filho legítimo, ele deu pro outro cara. Pro bastardo. O Daemon Blackfyre. Será que ele acha que o bastardo tinha mais legitimidade do que o outro que não era filho dele? Sei lá, as pessoas começaram a relacionar isso. Fofoca. E por mais que isso nunca tenha passado de um rumor, as pessoas falam, e aí fica todo mundo cochichando, isso vai corroendo, assim, a legitimidade. Vai dando ruim, né, gente? Mas o que aconteceu foi que o Aegon ficou velho e morreu. Só que antes de morrer, ele causou mais ainda. Ai, que droga. Ele não podia morrer em paz. É o pior rei de todos os tempos. Ele não podia falar. E no céu tem algo que ele gostava. No céu tem bastante. Mulheres, ele gostava de mulheres. Bastante. No céu tem peitos. E morreu. Não, ele falou, eu legitimo todos os meus bastardos. Todos. What?
bastardos? Todos! Não só os grandes bastardos, todos os bastardos Tinha um dele. bocado. E ele colocou esses bastardos na linha de sucessão logo depois do filho legítimo dele, o Daeron. Pelo menos isso, né? Pelo menos ele falou que eles iam entrar foi por depois. ordem, né? Não, imagina, porque se ele falasse só legitimei e as pessoas iam falar, ah, mas o Daeron é ilegítimo, então quem entra agora? Pelo menos ele falou, entra todo mundo depois do Daeron. Por que ele falou isso então, né? Por que ele espalhou o boato e depois ele deixou o cara? É porque ele era assim, Ele cara. era louco. Uma hora ele gostava de alguém, outra hora ele odiava. E não quer dizer que ele tenha gostado do Daeron, mas eu acho que ele só espalhou esse rumor numa hora que eles estavam tretados e depois deixou. ele só deixava quando eles estavam tretados e depois ele esquecia que ele fez, Muito sei lá, bom. ele era maluco. Tá, aí ele morreu e legitimou todo mundo. Ou seja, o Daemon Blackfyre, ele só foi legitimado nessa hora. Naquela hora que ele ganhou a espada e tudo mais, ele só ficou top, mas ele não foi legitimado aquele dia. Sim, ele tinha virado da nobreza, mas não como filho do rei. Ele tinha virado do mesmo jeito que, sei lá, o cara que vende alface na rua poderia ter virado um nobre, entendeu? Ele não é porque ele era filho do rei que ele virou cavaleiro. Foi só porque ele foi bom no torneio e tudo mais. Isso. Aí agora ele tava na nobreza de novo. Agora como bastardo reconhecido do rei Aegon IV. E ainda por cima ele tava na linha de sucessão logo depois do irmão legítimo dele. O que Daeron. Ia dar merda isso aí. Pois é, e foi o que deu. Mas não foi assim que ele virou rei. Porque, ó, o Aegon, o quarto morreu e quem virou rei foi o Daeron. Isso, ele assumiu como Daeron II. Porque, né, os nomes são repetidos. E agora vamos chamar ele de Daeron II porque vai ficar muito mais fácil de diferenciar de Daeron de outras Aegon. galeras. Então vamos lá, o Daeron II virou o rei top da balada. E o Daeron II ficou no poder durante 12 anos antes de começar essa treta toda que a gente vai contar agora. O que é muito estranho, né? Porque se fosse uma coisa assim, ai não, mas o Daemon tem mais direito de assumir, o Daemon Blackfyre, pô, morreu o pai, não, agora sou eu. Só que não, ele ficou lá esperando. Ele ficou muito tempo, na boa, assim, sem fazer nada. Não sei por que isso, mas 12 anos depois, o Daemon Blackfyre resolveu falar, é agora, eu quero esse trono, esse cara não é legítimo, esse negócio não tá certo, eu que tenho que mandar aqui. Eu acho que toda essa demora foi porque, na verdade, o Daemon não achava que ele tinha que se rebelar. Ele tava lá de boas, ele ganhou uma terra, construiu um castelinho lá perto de Porto Real. Mas o problema é que vocês lembram que o Daeron II gostava dos Dorneses. Ele era casado com uma Dornesa. E quando ele assumiu o trono, ele trouxe mais gente de Dorne ainda pra corte. Além de tudo, ele conseguiu trazer Dorne pros Sete Reinos, finalmente. Porque antes eles só estavam em paz. Mas aí ele conseguiu fazer um acordo que envolvia Dorne entrando pros Sete Reinos. Com casamento. Com casamento. Assim como ele tinha casado com uma Dornesa, aí dessa vez ele decidiu casar cunhados com cunhados. Então, a irmã dele, que chamava Daenerys. Sim, a primeira Daenerys. A Daenerys que a gente conhece foi batizada em homenagem a essa. Ele decidiu casar essa irmã mais nova dele, a Daenerys, com o príncipe de Dorne na época. E aí esse casamento, então, o rei é casado com uma Dornesa, o cara de Dorne é casado com a princesa Targaryen, então tá todo mundo em família, então vamos entrar pros Sete Reinos. Só que isso representava mais Dorne ainda, mais cultura dornesa lá em Porto Real. E as pessoas de Westeros, em geral, estavam bravas com isso. A galera tinha preconceito com Dorne, porque acho que também pelo fato deles terem ficado tanto tempo separados, né? Sim, ficaram em guerra por muito tempo, sempre teve uma rivalidade, principalmente o pessoal ali das Terras da Tempestade, o pessoal da Campina, que são as regiões que fazem fronteira com Dorne, eles sempre tiveram muitos problemas com guerra entre os dorneses, então eles consideravam isso como uma afronta, sabe? Todo mundo ficava puto que tinha dornês. E aí eles começaram a falar no ouvido do Daemon Blackfyre, falavam, pô, seu pai, odiava os dorneses, e olha só. Você vai deixar? Você vai deixar seu irmão trazer esses caras aí? Como assim? Dornês, que droga, tipo, umas coisas assim. Outro que ficava no ouvido do Daemon Blackfyre era o Aegon Rivers, o aço amargo, meio irmão bastardo dele também. Ficava, não, você tem que ser rei, você tem que ser rei. E além dele tinha um amigo do Daemon Blackfyre, que era o Sir Quentyn Ball, que a Carol sempre ri muito. Porque o apelido dele era Bola de Fogo. E eu só penso num funk. O Daemon Blackfyre atendendo o telefone, quem é? Sou eu, Bola de Fogo. E o Carlos vai te matar, e eu vou trazer meu dragão pra te matar. Só tô pensando nisso. O Bola de Fogo ensinou o Daemon Blackfyre a lutar. Eles eram amigos. Sim, ele era mestre de armas ali na Fortaleza Vermelha, e aí ele começou a apoiar Daemon, você devia ser rei, cara, porque esse Daemon II, ele não é lá essas coisas, seria muito bom se você fosse rei. E aí as pessoas começaram também a falar, a resgatar aqueles rumores antigos de que o rei Aegon IV já dizia que o Daemon II era ilegítimo, que não era filho dele mesmo. E pô, Daemon, você tem a Blackfyre, cara, Sim. você é o top. Você é quem o seu pai achava que devia ser o herdeiro, afinal ele deu a espada que vai pros reis, então ele devia achar que você é rei também. E é uma coisa bizarra, mas que contribuiu provavelmente pro Daemon querer ser rei, foi que ele e a Daenerys se amavam. A Daenerys que casou com o cara de Dorne. Essa primeira Daenerys tinha uma treta, ela se pegava escondido, né? Tem boatos que ela se pegava escondido com o Daemon Blackfyre. Sim. Então ele
tava meio chato com esse rolê todo. Ele queria ficar com ela, só que o próprio George R. R. Martin disse que o rei Daeron II, ele colocou a irmã pra casar com o Dornês por política. Ele não pensou necessariamente em quem ela gostaria de casar. E ele preferia dar pra um lorde importante de Dorne do que pra um meio-irmão bastardo dele, sabe? Que não tem... Por mais que ele fosse nobre, legitimado, ele é um bastardo, Mas sabe o que eu pensei? Se ele tivesse botado o Daemon pra casar com ela, não teria rolado essa guerra toda. Não, porque aí... Eles iam ser amigos. Exatamente. Poxa, gente, agora que eu pensei nisso. Que triste. Mas enfim, mas não foi isso que aconteceu. Ele botou ela pra casar com o Dornês e o Daemon ficou chato. Aí tava o Daemon Blackfyre todo bravinho, todo mundo falando no ouvido dele, e ele começou a gostar dessa ideia de ser rei. E eles começaram a armar algum esquema pra ele virar rei. Só que isso chegou aos ouvidos do Daeron II, que era o rei, e ele decidiu mandar prender o Daemon Blackfyre antes que desse ruim, antes que desse treta. Só que o Daemon conseguiu fugir com a ajuda do Bola de Fogo, e aí sim que ele se coroou rei, falou, não, tá, agora eu vou me coroar rei mesmo. O Aço Amargo também falou, ó, então beleza, você é rei, e é isso. Aí o Aço Amargo foi lá, colocou a coroa nele, Daemon I Blackfyre, rei dos Ândalos, Rhoynares, blá 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 blá. Eles começaram mesmo a como se ele fosse rei, eles começaram a cunhar a própria moeda, por exemplo. Porque a moeda tinha a cara do rei, então eles começaram a fazer a moeda deles com a cara do Daemon. Tipo, eu não vou usar ouro que tem a cara do rei legítimo, eu vou usar do rei verdadeiro. Tipo, sabe o Stannis que é tipo The One True King? Tipo... não, todo mundo, né? O Renly foi lá e colocou a coroa, todo mundo se acha, né? Mas enfim. E aí isso causou no reino, né? Foi uma divisão. Tinha gente que achava que os Targaryen estavam certos, mas teve muita gente que decidiu apoiar os Blackfyre, porque realmente, se você for pensar, existiam motivos pra apoiar o Daemon Blackfyre, principalmente se você não gostava de Dorneses. E outro motivo é que ele era legal. Ele era um cara que tinha muito amigo, ele era gente boa, ele parecia... o Daemon Blackfyre parecia que ia ser um bom rei, assim, as pessoas achavam. Exatamente. Ele inspirava confiança, e algumas pessoas diziam que no campo de batalha ele era o próprio guerreiro, né, que é um dos 7 deuses, então que ele era muito másculo, ele era muito forte, ele tinha todos os traços valerianos, porque não dá pra esquecer que ele era filho de 2 Targaryen, né? Ele poderia muito bem ter sido um príncipe, na real, se não existisse essa regra de bastardo e tal. E aí começou a guerra, começou um monte de treta, um monte de batalha, mas teve uma batalha que ficou muito conhecida, que foi a Batalha do Campo do Capim Vermelho. Por que essa batalha se chama assim? Porque ela foi num campo que não tinha nome, mas tinha muito capim vermelho e ficou com esse nome. É verdade, é por isso mesmo. E os Blackfyre estavam ganhando a batalha, estavam o top da guerra lá, estavam ganhando a treta quando aconteceu uma coisa. O Corvo de Sangue. O Corvo de Sangue, vocês lembram, a gente falou no começo do vídeo, ele era um outro dos bastardos ali. Pois é, e ele não apoiou o irmão bastardo, ele preferiu apoiar o irmão legítimo, que era o Daeron II. E sabe por que isso? Porque quem apoiou o Daemon Blackfyre foi o Aço Amargo. E o Aço Amargo e o Corvo de Sangue se odiavam. Então é aquela coisa, sabe? Se ele gosta disso, eu gosto daquilo. Tipo, se ele gosta de verde, eu gosto de azul. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. É tipo isso. Então o Corvo de Sangue virou o maior inimigo dos Blackfyre na história. A gente vai falar muito dele nesses vídeos agora sobre os Blackfyre, porque ele é o maior exterminador de Blackfyres que existe. Então o Corvo de Sangue chegou lá com um monte de arqueiros que se chamavam Dentes do Corvo. Era a companhia de arqueiros ali dele. O nome que ele deu. E aí eles começaram a dizimar a galera no campo de batalha. Mas pra acabar de vez com essa rebelião, ele tinha que matar o Daemon Blackfyre. Não tinha como, o Daemon Blackfyre era o líder ali, então ele precisava ser morto. Só que por algum motivo ele não conseguia chegar no Daemon Blackfyre com os arqueiros dele, mas ele conseguia chegar em um dos filhos do Daemon Blackfyre. O Daemon Blackfyre tinha vários filhos, mas nessa batalha tinha 2 meninos gêmeos de 12 anos, gente, muito criança pra você estar numa batalha dessa. Sim. Mas tinha os 2 meninos que chamavam como, Miriam? Um chamava Aegon e o outro chamava Aemon, porque não tá confuso o suficiente esse tempo de ele nome, botou o nome do pai dele e do tio dele, pra homenagear, meio aquela coisa de sempre. E aí, os meninos estavam ali na batalha e o Corvo de Sangue pensou, se eu pegar um desses moleque, aí eu consigo chegar até o Daemon, porque ele não vai deixar eu pegar um moleque assim de boa. Sim, ele sabia que o pai não ia deixar os filhos mortos ali no meio do campo de batalha. E foi o que ele fez, ele acertou e matou primeiro o Aegon, um dos gêmeos, e aí o Daemon Blackfyre soube e foi atrás, ele foi lá pra recuperar o corpo do filho, e quando aconteceu isso, ele foi flechado 7 vezes pelo Corvo de Sangue, morreu na hora. Uma morte terrível. E não parou por aí, porque o outro gêmeo que sobreviveu, ele viu que o irmão tinha morrido, viu que o pai tinha morrido, pegou a espada Blackfyre e falou, agora eu que vou ser o rei, não sei o que, e morreu também. Falou isso e morreu. Aí o exército Blackfyre começou a se retirar, né, porque tava perdendo ali, o Corvo de Sangue chegou acabando com todo mundo, acabou com o Daemon. Mas ainda tinha um grande comandante ali, que era o Aço Amargo. Que odiava quem? Corvo de Sangue. E o que ele fez? Enquanto ele tava batendo em retirada, ele deu um jeito lá de entrar em combate com o Corvo de Sangue e arrancar o olho dele, porque pelo menos, você furou meu olho pegando a Shera Stark, que a gente não contou isso nesse vídeo, mas eles têm tretas, muitas tretas. Eles têm muitas tretas, e aí ele foi lá e arrancou o olho do cara, e aí sim bateu em retirada,
complicado. E aí o Aço Amargo, com o resto da galerinha Blackfyre que sobrou, que apoiavam, né, os Blackfyre, fugiram pra cidades livres, pra Essos, vazaram. Sim, porque se eles continuassem em Westeros, eles seriam mortos. E foi muita gente, né, que foi junto. Sim, foi muita gente, porque a gente tem que lembrar que muita gente lutou na rebelião Blackfyre. Só nessa batalha do campo do Capim Vermelho, diz que morreram 10 mil pessoas. Então, assim, muitas famílias lutaram a favor dos Blackfyre. E lá em Essos eles fundaram a Companhia Dourada, que é mais ou menos uma galera que acredita ainda nos Blackfyre, uma coisa assim. Sim, é uma companhia de mercenários que, enquanto eles não podem voltar pra Westeros, eles vão fazendo contratos aqui e ali. É uma companhia que tem muito renome, assim, porque eles nunca quebram contratos e tal. Um dia a gente pode falar num vídeo só sobre eles. Mas, enfim, eles têm como objetivo um dia colocar um Blackfyre no Trono de Ferro e finalmente poder voltar pra Westeros. Tadinhos, A gente eles são falou um pouco exilados. deles no vídeo do Varys, né? Sim, se vocês quiserem, tem aqui na descrição também. E esse foi o fim da primeira rebelião Blackfyre. Porque tiveram muitas outras que nós vamos falar em próximos vídeos. Mas Sim. uma coisa interessante é que as famílias que apoiaram os Blackfyre e também as famílias que apoiaram os Targaryen ficaram meio de boa nessa época, né? Ninguém falou assim, eu sou Blackfyre, todo mundo ficou meio... Sim, os principais apoiadores fugiram, né, foram exilados, mas tinha muitos lords menores e tal, que eles não falam mais sobre isso, porque virou um tabu em Westeros. Você é um cara que traiu a família real, então você lutou pra família real ser tirada do poder. A pessoa fica quietinha, se ninguém pergunta, não fala nada, às vezes pergunta, mente. Aliás, fala-se muito disso no livro do Dunk Egg, no Cavaleiro dos Sete Reinos. Sim. É isso, Cavaleiro dos Sete Reinos, em português. Fala um pouco dessa treta que as pessoas, você apoiou os Blackfyre? Como assim? Que babado. E eles têm um pouco disso, assim. Sim, e a gente vai falar também do Cavaleiro dos Sete Reinos em breve, então fique de olho aqui nos canais. E é isso, né? Acabou a primeira, mas mais pra frente a gente volta com a segunda Rebelião Blackfyre e outras. Se você tá confuso e quer revisar a história dos Targaryen, olha aqui na descrição, tem uma playlist muito legal nossa com toda a história dos Targaryen. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina os nossos canais. Um beijo, até a próxima. Tchau!